Olá, seja muito bem-vindo ao segundo Congresso Brasileiro de Transporte Material Biológico. Nessa palestra, nós vamos conversar sobre auditorias no transporte de material biológico. Então, é, me apresentando um pouco rapidamente, meu nome é Laura, eu sou diretora de Regulação e Qualidade da Log Life, sou advogada por formação, e esse LinkedIn, ao final aí, é o meu. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para tirar dúvida ou para a gente conversar sobre o tema. Para mim vai ser um prazer. Pois bem, as auditorias, né, elas são verificações de procedimentos realizados em comparação com regras pré-estabelecidas, ou seja, são dois momentos, né, em que vai se verificar os procedimentos que de fato foram realizados, o que aconteceu na prática, em comparação às regras que já tinham sido pré-definidas e pré-estabelecidas. Se não existem regras, isso já é uma não conformidade da auditoria, né? Então, vai fazer um comparativo entre a realidade e a expectativa, e caso tenha algum problema, isso tem que ser registrado. A RDC 504, ela não menciona a realização de auditoria nenhuma, ou seja, nenhum artigo da RDC diz e exige e menciona qualquer questão sobre auditoria. Porém, mesmo assim, as vigilâncias sanitárias locais, elas exigem tanto que você mostre o que foi realizado de auditoria, quais são os tipos de auditoria, e os registros dela. Por que isso? Por que, se não existe na norma, por que a vigilância sanitária cobra registro de auditoria? Nós vamos ver que no artigo 6º da RDC vai determinar que quaisquer não conformidades durante o processo de transporte devem ser investigadas e registradas, incluindo-se no que couber as medidas corretivas e preventivas adotadas. Isso fica mais fácil de entender quando a gente abre um fluxograma de auditoria, ou seja, você vê que as não conformidades, elas estão expostas nessa fase aqui desse fluxograma, ou seja, a não conformidade é uma etapa posterior às auditorias. E isso pode, né, não ficar muito claro nas normas, porque a gente bem sabe que norma não utiliza nem vocabulário facilitador, né? E nem é muito explicativo. É mais determinante, né? Determina como vai ser e o que tem que ser feito. Agora, como vai ser feito, quais são as etapas, nem sempre é muito claro, né? Mas então, fica mais fácil entender quando se tem que o registro de não conformidade, ele não surge espontaneamente, né? Ou pode ser aberto, por exemplo, pode ser registrado por uma reclamação recebida de um cliente, né, que não gostou ou não recebeu o material de determinada forma, né, algo assim, ou a própria vigilância sanitária pode determinar que algo e registrar alguma não conformidade no processo de auditoria, mas também, e a maneira mais ah, fácil, vamos dizer assim, mais provável de ser identificado, com mais assertividade, vamos dizer assim, porque a não conformidade, você pode se deparar com ela de uma maneira que às vezes possa ser por sorte, né? Agora, tendo auditoria e definindo a periodicidade dela, a chance de você encontrar não conformidade é muito maior e a chance de você resolvê-las e preveni-las a modo a evitar problemas muito mais sérios que não estavam no radar, vamos dizer assim, ela diminui bastante, né? Então, o registro de não conformidade que é exigido pela RDC, é uma etapa posterior à própria auditoria. Vamos conversar um pouquinho sobre os princípios da auditoria que são definidos na ISO 19011. A ISO é uma certificação, então não necessariamente os princípios, as regras estabelecidas, né, os critérios que são estabelecidos de certificação são necessariamente
obrigatórios para as empresas que apenas são é, licenciadas, né, que possuem alvará sanitário para realização ou de transporte ou de pesquisas clínicas, como laboratórios, né, e, enfim, pesquisas, né, também. Então, os princípios da auditoria são a integridade, apresentação justa, devido cuidado profissional, confidencialidade, independência, abordagem baseada em evidência e abordagem em risco. Para as instituições que não têm interesse em certificação, aponto os itens assim, desses princípios, né, esses que estão mais destacados, que mais são necessários no momento de realizar a auditoria e de atestar a regularidade das auditorias para a fiscalização que porventura possa surgir. Então, a integridade, nesse caso, ela vem para um princípio de que a auditoria ela tem que ser ética, ela tem que ser honesta, ela tem que ser responsável, né? É muito importante que a auditoria ela realmente aponte, seja feito para testar as conformidades dos processos e não simplesmente apenas para gerar um registro a ser utilizado em uma fiscalização que possa acontecer, né? Apresentação justa. E destaco essa porque as vigilâncias exigem devido registro, né? Você registrar e apresentar de maneira organizada, de maneira exata, com veracidade do que foi auditado, mostrando as evidências, né, datadas as conformidades ou não conformidades observadas, isso resolve muito qualquer problema que possa acontecer em uma auditoria de vigilância sanitária, né, uma fiscalização. Então, a auditoria, ela ter uma apresentação, uma organização, é muito bom para que o resto da fiscalização se dê de maneira muito tranquila. O devido cuidado profissional é a capacidade de fazer julgamentos ponderados, né, com devido cuidado, de acordo com a importância. Isso não é tão importante para a vigilância sanitária. Né? É, o licenciamento, né, pela vigilância sanitária. Agora, por questão de certificação, aí sim, é lógico que é bastante interessante trabalhar essa capacidade de julgamentos ponderados, né, no momento de auditoria, não ficar apontando erros, só observar o próprio regular fluxo dos processos. A confidencialidade é para garantir a segurança da informação que foi auditada, né, não devendo ser utilizada de forma inapropriada. A independência, e destaco ela como um dos fatores importantes a serem seguidos, né, é com o intuito de garantir a imparcialidade do processo, né? Não pode o auditor apurar um processo que é realizado por ele mesmo. Então, se eu estou querendo, se eu defino, inclusive como um planejamento, uma estratégia da minha atividade, de melhoria da minha atividade, não posso colocar a mesma pessoa que realiza aquele procedimento como o auditor, né, desse processo. Isso gera uma tendência desse auditor não ser correto e verossímil com as informações que ele insere, né? É muito mais provável maquiar certos resultados para que não isso ali não gere um retrabalho para a pessoa posteriormente, né? Então é muito mais seguro sendo auditado por uma pessoa que não participa do processo. Pode ser até do mesmo setor, mas desde que não participe daquele processo. Seguindo, então, a abordagem baseada em evidência, e também destaco isso, porque a qualidade, ela tem o interesse em ser próximo da ciência, né? Então, as conclusões encontradas em auditoria, elas devem ser verificadas mediante uma amostragem. Definidas as amostragens, buscar registrar
qual que foi a data, qual que é o serviço que foi auditado, né? Ou qual é o processo auditado. Esse processo ele está definido em qual versão, de qual data, daquele documento que define as regras. Então, a abordagem baseada em evidência nada mais é do que registrar as conformidades que foram auditadas e deixar registrado também a melhor forma de conseguir voltar, né, nesse assunto, para caso precise, seja preciso demonstrar essas evidências. Muito importante também para todo tipo de auditoria, essa abordagem baseada em evidência. E a abordagem baseada em risco, né, na identificação dos riscos do negócio, a auditoria ela vai assegurar melhores formas de planejamento, de melhoria. Então, os riscos, definindo os riscos a partir do que foi encontrado, você consegue gerar também ações de melhoria, ações preventivas, destacando oportunidades de melhoria, né? Seguindo nesse assunto ainda de independência, né, como comentamos que um processo não deve ser auditado pelo próprio executor daquele processo, um auditor, quando ele é definido como auditor, é interessante que ele tenha alguns valores ou se paute, né, como que ele deve agir nessa função, principalmente sendo ético e diplomático, né? O intuito do auditor não é ficar apontando ou menosprezando determinado colega, é mais para definir, deixar claro quais são os processos, né? Qual que é o processo do que está sendo auditado e definir as melhorias que podem ser encontradas, né? Por isso, aberto a melhorias e colaborativo. O auditor também, ele tem que ser uma pessoa observadora, né? Não dar aquela passada de olho sobre o assunto, porque o que está sendo buscado é os detalhes do processo para que ele esteja em regularidade e em conformidade. Dessa forma, fica muito interessante a gente comentar sobre as etapas das auditorias, né? As auditorias devem ser planejadas, devem ter um momento de planejamento delas, depois de execução e, por fim, um relatório de conclusões. Isso é um escalonamento da análise dos processos e das auditorias realizadas. Então, existe um primeiro momento de se planejar, de se definir datas, de se definir a periodicidade da auditoria, existe um momento de executá-las, de, ah, de encontrar e realizar e definir um formulário, e definir como tem que ser feita uma auditoria, e, por fim, concluir as auditorias, ou seja, realizar análises criteriosas sobre essas auditorias e emitir um relatório, né? Emitir ações a serem realizadas a partir dessas análises que foram feitas. Um fluxograma exemplo, criado internamente pela LogLife, em que essa primeira parte inteira aqui é planejamento, ou seja, a definição do cronograma anual de auditorias da organização, depois a realização das auditorias, então aqui estão constando cada auditoria que é realizada na empresa e o que é observado, né, nessas auditorias, é verificado se está em conformidade ou não. Estando em conformidade, o processo foi considerado conforme. Não estando em conformidade, são feitas todas as ações necessárias para mitigar os problemas, tanto os registros das não conformidades e os próximos passos a serem realizados. Dito isso, é interessante observar, então, essa sequência de etapas da auditoria. A periodicidade diz respeito a definir quando que uma auditoria será realizada, né? Então,
se determinada auditoria é mais importante, ela é mais criteriosa, ela vai auditar muitos setores ao mesmo tempo. Então, a periodicidade dessa auditoria faz mais sentido que ela seja menor, ou seja, semestral, anual, vai do critério e do interesse, né, de cada organização para se organizar com relação à verificação das conformidades dos processos internos. Agora, se é uma auditoria que o interesse maior é fiscalizar com mais frequência determinado processo que não está ocorrendo da maneira como é esperada, ou esse processo ele é tão importante para a atividade que, na realidade, eu preciso ter um olhar mais crítico e mais voltado para ele. Então, a periodicidade dessas auditorias, elas precisam ser mais frequentes, ou seja, diárias, quinzenais, mensais, isso também vai de cada organização e interesse. Uma observação que eu sempre falo muito com relação às auditorias é que a regularidade de auditoria gera regularidade do processo auditado. Então, se eu audito o mesmo processo todos os dias, esse processo vai ter em algum momento muitas ações ou definido, ou será, vamos dizer, analisado esse processo por muito mais gente, muito mais vezes. Isso vai fazer com que ações sejam criadas para resolver problemas desse fluxo e que esse processo ele tenha um ciclo de regularidade muito maior. Quando você espaça mais, você corre o risco de gerar ações pouco analíticas e que às vezes vão ser regularizadas apenas para entrar em conformidade com aquela auditoria específica que aconteceu, e não necessariamente com o objetivo de fato, se tornar um ciclo, um processo completo e que caminha, né, e que roda por si só, sem precisar tanto de fiscalização tão frequente. Então, vai gerar uma retroalimentação do fluxo. O planejamento, nós vamos definir como um cronograma, né? Uma determinação de datas, uma definição mais real do que vai ser feito, do que vai ser auditado, quais documentos terei sempre como base nas minhas auditorias, ou quais não terei, enfim, definir de maneira mais completa tanto o planejamento de cronograma quanto as regras das auditorias. As regras das auditorias participam tanto do planejamento quanto da periodicidade, porque eles vão definir regras, né? Eles vão definir as formas de se dar início a essas etapas da auditoria. A regra do procedimento auditado é interessante também que seja definido antes da execução, né, da auditoria. Mesmo que não tenha essa regra do procedimento, isso já se torna uma não conformidade da auditoria, porque a auditoria ela vai auditar um processo que foi definido. Ela vai pegar esse processo e vai comparar com a realidade. Então, a regra do procedimento auditado, ela deve existir. Por fim, por bem, após esse primeiro momento inicial, deve ser feito o registro da auditoria, e é claro que auditorias mais trabalhosas, que audite mais processos, ela tem que vir num relatório mais detalhado. E auditorias mais corriqueiras pode vir num formulário mais simples, né? Sem tanta burocracia. A auditoria, observando a conformidade, tudo bem, ela termina sem necessidade de ações. Agora, se alguma auditoria registrar
não conformidade, essa não conformidade tem que ser escrita, redigida, registrada, e essa RNC deve ter ações corretivas e preventivas para serem trabalhadas, ou seja, tem que definir de que maneira esse desvio vai retornar ao habitual e de que maneira esse desvio não pode, deve ser prevenido, né? Buscar não ter a recorrência, né, desse problema. Pois bem, então nós temos a fase pré, né, auditoria, a fase durante a auditoria e o pós-auditoria, né? Então, são três momentos diferentes, são importantes serem trabalhados para demonstrar um maior controle, né, da, da organização frente a essas auditorias e para quando for preciso apresentar para a vigilância sanitária, né? É, esse ciclo de planejamento remete ao ciclo PDCA, né, que é o PDCA, né, de cada etapa, que é o plan, de planejar, o do, de executar, o check, de checar, e o act, agir, né? Então, vai ter o momento de planejamento, da periodicidade das auditorias, o do, de executar, então, execução das auditorias, depois dessas auditorias, ainda checar, né, o que está sendo realizado de fato em conformidade e agir para realizar, depois da análise, né, agir ah, para, para as ações que ficarem definidas como corretivas e preventivas. O ciclo PDCA é muito importante, ele pode ser aplicado em diversos assuntos, né? A auditoria, o ciclo da auditoria é só um deles. É interessante a gente fazer um comparativo entre auditoria interna e externa. A auditoria interna, ela vai ser realizada internamente, né? O auditor, ele pode ser interno ou contratado externamente, mas é um auditor, né? Uma auditoria que vai ser realizada para verificação interna da sua própria conformidade com o que está sendo definido, com a conformidade com a RDC, né? No caso do transporte do material biológico, porque essa é a norma que define, né, as responsabilidades e como o transporte material tem que ser realizado. Então, ah, vai, vai auditar e verificar a conformidade de acordo com o que foi definido pela empresa e pela norma. É interessante definir as hierarquias e graus de formalidade. Então, como a gente estava comentando, auditorias mais burocráticas que auditam muitos setores, muitas informações, ela é uma auditoria mais de um grau de importância maior. Então, ela tem que ter uma frequência talvez menor, né, para conseguir realizar a auditoria, né, completa e levar até o fim das ações que forem definidas, né? Ou então auditorias que são mais corriqueiras para observar processos que são diários, né? Então, auditorias diárias para processos diários faz muito é, é, faz sentido, né? Vamos dizer assim, a ser feita com uma frequência maior para gerar essa regularidade maior, né? Ao passo que auditorias externas, elas são realizadas externamente porque são feitas por um auditor externo, por um órgão diferente, né? Então, ele é feito ou pela vigilância sanitária, ou é feito por uma certificadora, mas o auditor não tem qualquer relação com a organização interna. A auditoria externa ela vai ser mais formal e ela com certeza vai ser de menor frequência, pois as certificações geralmente são anuais, o licenciamento, existem locais que têm mais prazo do que um ano,
como algumas vigilâncias têm, outras vigilâncias definem licenciamento anual, então isso vai de acordo também com o entendimento local, mas uma coisa certa é que ela vai ter uma menor frequência do que as auditorias internas. Alguns pontos que eu acho interessante de serem trabalhados com relação à auditoria externa é com relação a, a checar certos processos recentes ou recém-alterados, né? Como documentos, eles são revisados, mas às vezes o período de revisão pode ser maior do que a data, a realização da auditoria, processos que foram criados mais recentemente ou que foram alterados, costuma, às vezes, não seguir à risca ainda ao processo que foi definido, porque precisou de realizar alguns ajustes, ou então, ainda por ser início de processo, é, fica com uma vontade, assim, acostuma acontecer do processo não estar sendo realizado, né, da forma correta ainda, ou não necessariamente correta, pode ter sido ajustado, mas não ter alterado o procedimento, né, documentado o procedimento que fica como base para a realização de auditorias. Então, primeiro checar esses processos recentes ou que foram alterados recentemente, é interessante verificar antes de auditorias externas. Os líderes dos processos devem se envolver, né, em auditorias. Então, quando uma auditoria é realizada e durante muito tempo é observado não conformidades frequentes, né, algo tem que ser trabalhado junto com o líder do processo, principalmente se esse processo for ser a pauta de auditoria externa, né? O auditor externo é uma pessoa bastante capacitada para farejar, vamos dizer assim, problemas que não foram ainda corrigidos, né? Então, os líderes se envolverem com relação a esse assunto para regularizá-lo é muito importante, né? É, até para não ser pego de surpresa, né, numa auditoria, ser questionado sobre um assunto e não conseguir falar sobre esse assunto, tanto porque não conhecia, tanto porque não tinha nem pensado ainda em formas de se trabalhar. Se você é perguntado, né, durante uma auditoria sobre determinado assunto e aquele assunto ainda não foi resolvido, é muito interessante que, de outro lado, você traga tentativas, ações que estão sendo trabalhadas para que aquilo, pelo menos em determinado período de tempo, seja resolvido, né? Então, é mostrar para o auditor e quem está auditando o processo que, apesar de ainda não ter uma solução, já existe pelo menos um caminho que foi definido, né, para resolver. Apontei aqui também aceitar as críticas e sugestões do auditor externo, né? Ele está no local com o objetivo de trazer melhorias, às vezes pode ser um tom um pouco mais crítico ou não, mas não levar isso para o pessoal e aceitar, né? Para que seja trabalhado melhorias possíveis para o assunto que foi auditado. E também, por fim, penso ser interessante e oportuno desenhar o rumo da auditoria. Muitas das vezes, o auditor, ele pergunta sobre determinado assunto e quem vai definir como que vai ser mostrado são as próprias pessoas que estão sendo auditadas. Então, definir, ah, não tem como definir 100% claramente, porque quem definiu o rumo da auditoria é o próprio auditor, mas pelo menos desenhar ou saber que determinado assunto é mais interessante ser puxado para algum assunto que tem certeza absoluta da regularidade,
é uma forma estratégica e inteligente de não passar por problemas desnecessários em auditorias externas. Seguindo o nosso assunto, aqui, para a gente finalizar, como eu tinha comentado, auditorias que são mais tanto externas quanto auditorias que são mais burocráticas e que auditam vários processos ao mesmo tempo, é interessante que o relatório da auditoria venha com esses assuntos, né, separadamente. O escopo da auditoria, ou seja, a abrangência, os limites dessa auditoria, definir a regra, resumidamente, no escopo da auditoria, o que vai ser auditado, né, principalmente. Os critérios de auditoria, ou seja, quais são os documentos base, quais são os setores que estão sendo auditados, quais são os processos que estão sendo considerados, né? Então, definir os critérios da auditoria. Na realização da auditoria, a evidência que foi encontrada, ou seja, se eu observei um processo que está regular, eu coloco a data desse documento que eu observei. Então, eu observei que no dia 28 de novembro, o relatório que era para ser feito de tal forma foi realmente feito. Então, eu coloco o local onde esse relatório é salvo, a data desse relatório, o nome desse relatório, se tem versão, se não tem, coloca todas essas informações. Listar as não conformidades, né, nessas evidências de auditoria, ou seja, inclusive o que não estava conforme, definir a não conformidade e também a evidência conjuntamente, e, por fim, concluir a auditoria levando em consideração os objetivos e as constatações. Então, se foi observada determinada causa raiz, quais são as ações para serem mitigadas e resolvidas, né, a partir dessa, dessa auditoria realizada, tá certo? Bom, pessoal, é isso, eu agradeço, espero que tenha sido interessante a discussão sobre auditorias. É muito importante, apesar de não ser definido em norma, né, na RDC 504, mas as auditorias, se seguem um planejamento, né, definido, bem realizado, dificilmente ah, é registrada alguma não conformidade em fiscalização por esse motivo, né? Quando o processo ele fica bem definido e ele é realizado dentro das regras que são definidas pela empresa, pela organização, raramente tem problema com relação a isso, né? Então, fico aqui, agradeço a sua atenção e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.